Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, tal como eu vos prometi, vou-vos mostrar o passo a passo de como é que eu faço os meus cadernos. Este vídeo é provável que fique um bocadinho grande, espero que não muito, porque eu quero ser muito... Gostava de ser detalhada quanto aos materiais que uso, a forma que faço, as técnicas que uso, como é que eu aprendi, essas coisas todas. Além de vocês ficarem a conhecer o processo, quero também ajudar outras pessoas que possam ter algumas dúvidas sobre encadernação, sobre o tipo de papel, de gramagem, sei lá. Se eu puder ajudar alguém, algum pequeno negócio, já fico muito feliz. É também o objetivo deste vídeo. Pronto, vamos lá passar à ação. Então, eu partilhei um teaser, um género de trailer, no Instagram, que alguns de vocês devem ter visto, e nesse teaser eu usei a encomenda da Inês. Tinha as iniciais dela muito bonitas, mas hoje vou fazer outro caderno, vou fazer também uma encomenda personalizada. Foi um pack, um caderno e o bloco também. O bloquinho eu já fiz, que é este, assim, tem as argolas douradas, e tem, é simples, é branco com umas bolinhas pretas. Pronto, e o caderno que vamos fazer é assim. Tem estes, também é branquinho, preto, só que tem uns coraçõezinhos. Esta é a encomenda da Ana. A Ana escolheu assim. No caso deste padrão personalizado, não foi a Ana que fez, ou seja, não foi a cliente que fez, fui eu que fiz. Ela mandou-me algumas fotos de inspiração, algo que ela gostava de ter nos seus cadernos, e eu a partir daí fiz. E vocês podem fazer o mesmo. Ou seja, lá no meu site tem a dizer que a ilustração tem de ser original, e de facto tem. Se vocês não conseguirem fazer, não souberem fazer e quiserem algo único e tiverem visto alguma foto de inspiração que gostavam ou qualquer coisa parecida, enviem para mim, mandem mensagem para perceber se é possível, se não é, se eu consigo fazer, se não. Portanto, neste caso era. E hoje é este caderno A5 que nós vamos fazer, que eu vou fazer e vou-vos ensinar. Então, vamos passar à produção dos cadernos. A primeira coisa que eu faço é cortar papel. É uma cena um bocado chata, porque é sempre a mesma coisa, mas tem de ser feito. Sou eu que recorto papel apenas quando o caderno ou bloco tem as folhas lisas, ou seja, se for pautado, quadriculado ou pontilhado, não sou eu que faço, porque eu não posso, ainda não tenho possibilidades de impressão em casa. Se isto crescer, espero um dia, mas ainda não tenho, então eu mando fazer. Quando eu mando fazer, já vem cortado e impresso nas medidas que eu pedi. Aqui não é o caso, porque a Ana pediu um caderno liso, coisas que eu preciso para cortar papel. Primeiro, papel, como é óbvio. Eu vou-vos mostrar o que é que eu uso. Tenho aqui um já aberto, né? Porque pronto, é disto que anda nesta casa, é papel. E eu uso uso da Navigator e uso papel de 100 gramas. E vocês devem estar a pensar, Navigator, não sei o quê, se calhar tens resmas mais baratas. Verdade, mas não tem a mesma qualidade que tem este. E para vocês terem noção, uma folha de papel normal, pronto, daquelas do dia-a-dia, mesmo até daqueles cadernos da escola, são de 80 gramas. Mas eu escolhi 100 gramas desde o início, desde a agenda. Eu escolhi papel de 100 gramas. Porquê? Porque é muito melhor para escrita. Porque é ligeiramente mais grosso, né, do que o papel de 80 gramas, e não tem tendência a passar para o outro lado, podem escrever à vontade, riscar, apagar, é incrível. O papel é incrível mesmo. Lá na gráfica eu uso exatamente o mesmo papel. Por isso, seja eu a fazer ou sejam eles, o papel é exatamente o mesmo, porque é só assim que eu trabalho. A minha prioridade sempre foi ter qualidade nos meus produtos. Para mim, ou tem qualidade ou então eu não trabalho. Aqui em todos os meus produtos vão encontrar sempre papel da Navigator 100 gramas. Papel à parte. Além do papel, precisamos de uma guilhotina. A guilhotina que eu tenho é esta. Não é uma guilhotina nada especial, é uma guilhotina. Tem esta barrazinha, eu não vou tirar porque já está mesmo no sítio que eu quero, mas isto é ímã, eu posso pegar e colocar no sítio onde eu quero, meto na medida, neste caso já está no A5, tem aqui marcado, e depois isto tem aqui tipo uma faca grande e corto. Vocês já vão ver. Agora é pegar em papel e cortar. Então, depois do papel cortado, eu conto papel. Eu faço a contagem 1 a 1. Não. Já tenho aqui 80. E não sei se repararam, mas lá no vídeo enganei-me a cortar. Eu cortei, só que peguei num molho mais grosso. Não consegui cortar tudo até ao fim. Pronto, são estas folhas aqui. Ver se eu vos consigo mostrar. Muito bem
cortadas, ficaram tipo rasgadas aqui no fim. E claro que eu não vou pôr no caderno, porque não estou em condições, mas também não vou mandar para o lixo. Eu tenho, lá está, um montinho onde guardo estes falhanços, que também acontecem, que fazem parte, e uso como folhas de rascunho, como outra coisa qualquer, para experimentar fazer testes de furação. Não vai para o lixo, porque quero ter o mínimo desperdício possível. Por isso, isto guarda-se. As nossas folhas já contadinhas e cortadinhas, todas direitinhas, vão ficar aqui do lado à espera para serem encadernadas. E agora vamos passar às capas. Para as capas, vamos precisar de muito material. Em primeiro lugar, cartão. Ele não vem assim cortado. Ele vem numas placas grandes. Cada placa dá-me para um caderno A5 e um bloco pequenino. E sou eu que faço as marcações e depois corto com o X-Acto. Estes já estão previamente cortados. Precisamos da nossa capa e da contracapa. E aqui vou já parar para explicar que, lá está, eu não sei o que faço, eu mando fazer. Como é que isto é feito? Primeiro, a gramagem eu não vos sei dizer ao certo qual é que eu uso, porque eu fiz vários testes, várias experiências. A última experiência que eu fiz era com 200 gramas, mas era muito grosso. E então eu pedi para ser com menos. Eu acho, tenho quase certeza que são 160. Independentemente da gramagem, acho que o importante e o que dá também qualidade à capa é a laminação. Isto é laminação mate. O que é que isso significa? Significa que, primeiro, não reflete a luz, não ficam dedadas, riscos, manchas, podem até passar um paninho para limpar. Imaginem que, sem querer, riscam a capa, podem limpar com jeitinho, passar uma borracha e ela fica impecável. E é isso que eu faço com a capa. Papel gramagem superior, laminação. Tanto para a capa como para a contracapa. Depois, além das capas, precisamos dos interiores. Precisamos de duas, uma para a capa e outra para a contracapa. Neste caso é branco, porque é o que fica melhor, mas normalmente eu coloco a cor que combina melhor com a capa. Estas aqui também são da mesma gramagem que a capa e a contracapa, mas não têm laminação, porque não é preciso. E já vem tudo cortado nas medidas que eu pedi. Além disso, a nível de material mesmo, muito importante, cola. A cola que eu tenho é uma cola específica para cartonagem e a cartonagem é técnica, o processo de trabalhar com cartão, com papel e de fazer estas capas específicas. É uma cola específica para isso, porque seca transparente, melhor, ela é branca, seca transparente e seca rápido, que é muito importante. Depois eu tenho estes potinhos, não sei, isto é tão antigo, eu não comprei nada disto. Comprei e coloquei, mas isto não. Isto dá bué jeito, porque são tipo umas tacinhas. Eu coloco num cola e no outro água. Depois uso este pincel, que me vai dar muito jeito, vocês vão ver. Depois tenho um X-Acto. Preciso da lapiseira. Preciso de uma régua. Não tem nenhum tamanho específico. A minha é muito básica. Tem as medidas na horizontal e na vertical. Tem aqui 3 cm de medida, que dá muito jeito. E depois uma dobradeira, já vou explicar. Um fio de cabelo, acho que é assim que se chama, também já vou explicar. E por fim, uma espátula. Isto é uma espátula de pintura, daquelas de plástico. Eu vou ser sincera, eu não uso. Eu comprei de propósito para fazer os cadernos, para fazer estas capas, mas eu não acho propriamente útil. Isto também custou-me, 60 cêntimos no Leroy, foi super barato. E eu ainda usei nas primeiras, só que eu cheguei a estragar uma capa à custa disto. E então deixei de usar. Isto basicamente é para fazer pressão para o papel aderir ao cartão, neste caso, para a cola ficar bem espalhada e ficar tudo uniforme. Só que eu pessoalmente prefiro fazer com as mãos e com a parte do pulso. Consigo aplicar a força melhor no sítio que eu quero e fica muito melhor. Claro, as minhas mãos no fim do processo ou no fim de fazer muitas capas ficam uma lástima, ficam uma miséria. Mas eu prefiro do que usar isto e depois estragar a capa. Muita gente usa e acredito que funciona com muita gente. Comigo não funciona. Se precisarem, já sabem que isto também é usado. Além disto, eu uso também esta base de corte, que é uma base de corte, não tem muito mais que lhe diga. É uma base autocicatrizante, acho que é assim que se chama, porque é mesmo própria para cortes de X-Acto e para estes trabalhos manuais. E agora, vamos à ação. Então, primeiro vou-vos falar de medidas. Temos aqui a capa, o cartão e o interior. Os meus cadernos são A5. Isto significa que a minha capa vai ser também desse tamanho. Esta capa, um A5, para terem uma noção, é um 14,8 cm por 21 cm. Eu faço a capa ligeiramente maior, faço 15 por 21, que é o tamanho disto. E depois estão a ver que este é maior. Porquê? Porque como vai dar a volta para dentro, ela vai dobrar a borda, então tem de ser maior. E eu faço com 3 cm a mais de cada lado, ou seja, fica mais 1,5 para aqui, 1,5 para aqui, 1,5 para aqui, 1,5 para aqui. Eu vou dar aqui só um exemplo.
Há várias pessoas que usam com outras medidas, com outras técnicas. É tudo válido, desde que funcione o que interessa. Eu uso com estas medidas e para mim funciona. Depois, aqui para o interior. Este interior é ligeiramente mais pequeno que a capa, estão a ver? Que é para se ver aqui ainda a parte do padrão que está na frente. E a minha capa se é 15 por 21, esta é 14 por 20, porque é menos meio centímetro para cada lado. Também já vi quem faça com meio centímetro no total, ou seja, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Eu pessoalmente gosto mais de dar meio centímetro para cada lado, ou seja, 1 centímetro no total. Pronto. E agora o que vamos fazer é, este interior fica de lado, não é preciso para já. Este aqui também temporariamente. Vou pegar nesta capa e na minha contracapa também vou já fazer. Vou virar ao contrário e vou fazer a minha marca de 1,5 cm para cada lado, que é para eu saber exatamente onde é que se cola isto. Como vocês podem ver agora, em toda a volta tenho 1,5 cm de margem e posso pegar no meu cartão e encaixá-lo aqui no centro e ele vai caber perfeitamente. Agora o que vamos fazer é colocar cola aqui, água aqui, e vamos começar a colar este cartão à capa. Agora eu coloco diretamente no papel dentro das margens. Aqui seria a fase onde se usava a espátula para fazer força, só que eu prefiro com o pulso, fica muito mais uniforme. Pronto. E fica assim. Estão a ver? Tipo, tenho uma parte já colada dentro das margens e falta-me o resto. Eu não colo tudo de uma vez porque a cola seca muito rápido, então depois é uma grande confusão. Então agora o que eu vou fazer é, já colei aqui, já está garantido, viro ao contrário e vou colocando cola, colando o resto. Então, agora já está tudo coladinho no sítio. Eu até comecei pela contracapa. Pronto, está coladinho no sítio. E o que eu vou fazer é cortar estes cantos aqui. E o que eu vou usar para cortar os cantos é esta ferramenta chamada fio de cabelo. Isto coloca-se aqui. Isto encaixa aqui perfeitamente. E depois é só cortar com o x-ato. Pronto, agora faço só umas dobras. Para ficar vincado a marca. Agora o que eu vou fazer é colar estas margens todas aqui, para ficar tudo para dentro. Esqueci de dizer que eu tenho sempre tipo um pano de cozinha, nada glamouroso. É só tipo um papel para ir limpando a base, porque vai ficando sempre com cola e depois para a cola não agarrar às capas, eu vou limpando. Eu fiz as primeiras duas, eu faço sempre aos pares, sempre os lados opostos e começo sempre no lado mais pequeno. Também deve ter visto também que eu usei esta ferramenta para passar aqui. Eu passo aqui assim, tipo mesmo junto, que é para esta parte da dobra ficar mesmo, aderir mesmo ao cartão. Então, estas partes feitas, agora o que eu faço é com esta dobradeira, dobrar estes cantinhos, estas coisinhas aqui, dobrá-los para dentro. Eu vou fazer aqui um. Isto é um canto dobrado, isto é um canto não dobrado. Eu vou mostrar. E agora vou colar as margens que faltam.
resultado final é este, ainda sem o interior. Podem ver que a contracapa já ficou assim, super direitinha, super coladinha. E agora o que vamos fazer é colar este interior. Para o interior o processo é exatamente o mesmo daquele do início de quando colamos a capa. Eu vou colando no cartão e depois vou pondo cola no restante, ir pressionando até ficar tudo coladinho. Já colei aqui o início. Eu esqueci-me de dizer que o sítio para colar a folha, eu não faço medidas, eu faço a olho. É verdade. O que é importante é tapar a parte de dentro, não é ficar propriamente direitinho. Daí eu não fazer medidas, eu faço mesmo a olhómetro. Costuma sair sempre direitinho. Pronto, agora o que eu vou fazer? Já colei aqui o início, vou colar agora o resto. A nossa capa já está toda feitinha, já está tudo coladinho. Estão a ver como fica muito bem? Tudo tapadinho. E depois só tenho de fazer isto vezes 2. Entretanto já fiz. Esta então será a nossa capa, assim. E a nossa, contracapa. Pronto, já estão aqui as duas. E agora o que eu faço é deixá-las sobre um peso durante a noite, que é para a cola aderir bem, ficar tudo bem coladinho. O peso pode ser qualquer coisa, tenham pai. Podem ser livros, podem ser caixas. Eu vou usar caixas, tenho caixas, montes de caixas com papel lá dentro. E lembram-se daquelas folhas que eu me enganei a cortar? É isso que eu vou usar para proteger as capas. Coloco uma de um lado e outra do outro. Vou colocar esta. E esta. Pronto. É isto, aquilo que eu chamo de sanduíche de capas. E agora vai assim, para cima do peso. E amanhã volto a pegar nisto para continuarmos com a encadernação. Por isso, vemos amanhã. Bom dia. Hoje já estamos no dia seguinte. Ou melhor, na manhã seguinte. Eu já fui buscar as capinhas, que já não têm cantos levantados nem nada. Está tudo coladinho no sítio. E está pronto para passarmos à encadernação. Até estou a ver aqui, é uma manchinha, mas isto sai. Pronto, já não está cá nada. E agora vamos passar à última fase de fazer os cadernos, que é a encadernação. Então, para a encadernação precisamos de algumas coisas. Primeiro, a capa e a contracapa, que eu já vos tinha falado, que já estão aqui prontinhas. Depois precisamos das folhas que eu já cortei ontem, já estão todas cortadinhas no sítio e contadas. Neste caso, os meus cadernos são feitos com 80 folhas de 100 gramas, né? Estão aqui as 80. Precisamos também desta folha inicial, que é a primeira página de todos os cadernos. E depois, além das folhas, precisamos das argolas. Esta argola aqui é dourada porque foi o que a Ana pediu. Se não sabem, eu tenho 4 cores de argolas disponíveis. Dourada, prateada, branco e preto. Precisamos de um alicate. Este é muito básico, tipo, não tem nada especial. Tem só esta ponta mais fininha, porque para cortar as argolas é muito mais simples do que se fosse um alicate normal. E por fim, a encadernadora. A minha encadernadora é a da Cintes. Ela não é um modelo agora em vigor, é o anterior a esse. Na altura em que eu comprei foi quando foi lançado um modelo novo e eu encontrei umas lojas que estavam a vender o modelo antigo, ou seja, a despachar as últimas unidades a um preço mais acessível. Pronto, isto não é uma coisa propriamente barata. Eu decidi comprar no modelo anterior porque a única coisa que muda é o design. A minha o que me interessa é a utilidade, não é o design. Para quem não conhece ou para quem não sabe, as encadernadoras podem ser com os furos quadrados ou os furos circulares. Eu inicialmente queria os furos quadrados, porque tudo o que eu via era com furos quadrados e gostava muito, só que quando eu fui a comprar já estava esgotada. E então optei pelos furos circulares, porque era o que havia. E hoje em dia estou muito feliz com a decisão. Acho que os furos circulares ficam muito bonitos. É uma coisa que provavelmente ninguém repara, tipo se o furo é quadrado ou se é circular. Faz diferença, eu reparo, porque também sou eu que trabalho com eles. Vamos então passar à encadernação em si. Primeira coisa que eu faço é cortar a argola. Eu desde o início que sempre gostei das argolas duplas, que são estas aqui. E a minha encadernadora também já é própria para este tipo de argolas. E depois, dentro das argolas metálicas duplas, temos a opção do passo 3x1 ou passo 2x1. O passo 2x1 são 2 argolas por polegada e o 3x1 são 3 argolas por polegada. O 3x1 são as argolas mais apertadinhas, que é o caso da agenda. Esta argola também é mais pequena, mas é mais apertadinho.
Eu até vou pôr assim, ver se vê alguma coisa. E estas são maiores, são mais largas. Estão a ver que no espaço de 3 argolas da agenda só cabem 2 destas douradas. Eu gosto muito mais assim, acho maior, acho mais bonito, acho que no resultado final faz diferença. Então, argolas à parte, o que vamos fazer é cortar. Eu aproveito a argola por completo. Ou seja, este tamanho assim é para um caderno A4. O caderno que vamos fazer não é A4, obviamente, é A5. E eu vou cortar as argolas. A argola que sobra é o tamanho exato que eu uso para os meus blocos mais pequeninos. Tudo é reaproveitado e não há aqui desperdício nem de material, nem de dinheiro. O que é que vamos fazer? Eu já sei qual é a medida tanto do caderno como do bloco. Tem 23 argolas, porque eu uso 7 para o bloco e 16 para o caderno A5. Eu vou contar 7 e vou cortar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu corto sempre aqui no meio destas partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verifico sempre 2 ou 3 vezes para garantir que não me enganei. E cortei. Já temos aqui 2 partes. Esta vai de lado porque eu já fiz o bloco pequeno desta encomenda. E agora vou usar esta argola grande. E a argola grande eu vou colocá-la aqui na minha encadernadora. Argolas no sítio. A primeira coisa que vou fazer é abrir isto. Eu começo por colocar as folhas na ordem correta, ou seja, página 1 e depois todo o miolo. Coloco a capa no sítio certo. A contracapa. E eu sei que isto assim está na ordem correta. O que é que eu faço agora? Não é esta a ordem que eu vou fechar as argolas, já vão perceber porquê. O que eu vou fazer é pegar na contracapa e vou virá-la ao contrário e colocá-la assim na frente. Ou seja, a ordem fica contracapa, capa, primeira folha, miolo. Viro ao contrário e é assim que eu coloco em cima da minha mesa e começo a fazer furação. Para fazer a furação há imensas técnicas, eu uso aquela com a qual eu me adapto melhor. Pode não ser a melhor técnica ou a mais fácil, mas é a que eu uso e é a que eu gosto e é a que funciona comigo. Como estão a ver aqui, a máquina só permite fazer 12 furos ao mesmo tempo. E eu disse-vos que eu faço 16 furos, que são as 16 argolas que aqui estão. Primeiro furo os primeiros 12 e depois faço mais 2 de um lado e mais 2 do outro. Como é que eu faço isso? Previamente eu já peguei numa folha de rascunho e já testei onde é que é o centro. E eu já sei que se eu mover a minha régua para um determinado sítio, a minha régua tem de estar aqui. Neste ponto eu posso colocar aqui a minha folha, posso furar, que eu sei que os meus furos vão ficar centrados. Eu posso dobrar a folha ao meio e os furos ficam centrados. E para já é isso que eu vou fazer e a seguir já vos explico como é que eu faço os restantes furos. Agora, como vocês podem ver, eu já tenho tudo furadinho. Os primeiros 12 furos. Os primeiros 12 furos estão. E o que é que vamos fazer agora? Vamos fazer os últimos 2 furos. Há muitas pessoas a usarem apenas estes 12 furos e fazem encadernação assim e está tudo ok. Eu é que pessoalmente não gosto e então prefiro fazer 16 furos, dá mais trabalho, mas eu gosto muito mais assim do resultado final. Aqui na nossa máquina, o que eu vou fazer é puxar isto tudo. Puxei isto tudo, não dá mais. E agora o que eu vou fazer é pegar neste monte novamente, virá-lo ao contrário. Vou usar esta ferramentazinha aqui. Estão a ver? Isto só vi destes. E vou colocar, não no primeiro, mas no segundo furo. Aqui. Pronto. E ela fica presa, já não sai daqui. E agora eu sei que eu quero apenas 2 furos deste lado e depois é de querer 2 furos deste. Então se eu só quero 2 para evitar estragos, eu vou puxar este terceiro furo para fora e eu sei que quando eu baixar a minha alavanca, aquele furo não vai sair. Faço estes 2 furos e depois viro ao contrário e faço exatamente o mesmo. Fico os 16 furos e coloco logo tudo aqui dentro desta argola.
Agora, como podem ver, já aqui está tudo dentro das argolas. E agora o que eu vou fazer é vou tirar isto tudo e vou colocar na parte de trás da máquina para fechar aqui a argola. E agora vou virar isto ao contrário. E o que isto faz é pressionar a argola. Aqui em cima tem estas marcações. Isto é para colocar o tamanho da argola que eu estou a usar. O tamanho que eu vou usar agora é 3/4, então vou pressionar isto. Isto. Ui, às vezes é um bocado difícil. Até ficar o ponteirinho nos 3/4. E agora vou colocar a argola aqui dentro e vou fechar. Agora, como veem, as argolas estão todas fechadinhas. Eu ainda vou dar um jeito nisto, vocês já vão ver, que algumas ficam mais fechadas que outras. Agora o que eu fiz foi girar a argola de forma a estas partes baterem aqui no papel, que é para o papel prender e não sair. E normalmente o que eu gosto de fazer, apesar disto ficar super bem fechado, eu venho aqui e tento pressionar ainda mais para dentro, que é para garantir que isto está tudo bem fechadinho. E faço isto em todos. Pronto. Vocês estão a ver que eu sou muito perfeccionista, tipo, isto já está fechado e eu ainda venho aqui fechar mais. Temos o nosso caderno assim, já todo devidamente fechadinho, contra a capa, e agora o que vamos fazer é virar ao contrário e aqui está eu. Eu gosto sempre de endireitar. Aqui está ele, o nosso caderno, lindo, maravilhoso. E terminado. Não se vão embora, porque para quem conseguiu aguentar este tempo todo, eu tenho uma surpresa para vocês. A partir de hoje, deste momento, eu vou estar a fazer a venda das segundas oportunidades no Instagram exclusivamente. E o que é isto? Como vocês viram, isto é um processo longo, demorado, que tem muita margem para erro. E eu demorei ainda algum tempo até perceber o que é que resultava comigo, o que é que eu gostava nos meus cadernos, os materiais, as técnicas, etc, etc, etc. E então, o que eu quero fazer é vender alguns produtos aqui que eu tenho, que foram os primeiros que eu fiz, mas que não ficaram tão perfeitos, ou que têm um ou outro defeitozinho. Eles estão super novos e prontos a serem usados. Tem um ou outro detalhe que não está tão perfeitinho, mas estão em ótimo estado, são novinhos em folha prontos a serem usados. Eu vou vender todos estes cadernos que eu fiz no início a preços mais baixos. Por lá eu vou mostrar todos os cadernos que eu tenho para venda, que são os primeiros cadernos que eu fiz, que foram os que eu usei para fotos de site, de Instagram e de todas essas coisas. Vou mostrar aqui um ou outro exemplo e mostrar algumas características que são diferentes dos cadernos que eu vendo atualmente. Então tenho aqui o pack Gratidão e neste momento tenho todos os packs à venda, ok? Tenho todos os packs disponíveis. Tanto o caderno assim como o bloco, podem comprar em pack ou separadamente. Primeira coisa, ou primeira razão pela qual eu vou vendê-los mais baratos. Primeiro, vocês não os podem personalizar, ou seja, eles já estão feitos, vocês não podem escolher nem o interior, nem a cor das argolas, porque já estão terminados, eu não consigo mudar. Nem podem acrescentar nenhum nome na capa, porque os que eu tenho aqui nenhum tem nome na capa. Outra coisa, todos os interiores de todos os cadernos, seja A5, seja bloco, são lisos. Além disso, o material da capa não é o mesmo que eu estou a usar atualmente. Isto foi outra experiência que eu fiz e eu até era para ir por esta, mas depois acabei por mudar. Isto é vinil autocolante. O material também é muito bom, é 5 estrelas, é incrível, podem mexer, trabalhar com ele, que isto fica aqui impecável. Mas como podem ver, há argolas, por exemplo esta, não sei se conseguem perceber, não está tão direitinho ou tão circular, porque eu na altura não sabia qual era a técnica para colocar a argola circular. As folhas não estão estão a ver, não estão propriamente direitinhas e alinhadas, porque lá está, como foram os primeiros, eu ainda demorei algum tempo até aperfeiçoar a técnica. Mas pronto, mas o caderno, todos os cadernos estão assim, novos, prontos a serem usados, a serem estreados. É só precisam de alguém que lhes dê o amor necessário. Se têm interesse em ter um destes produtos a um preço mais barato,
Passem por lá. Eu quero muito evitar o desperdício, porque isto é material que eu tenho aqui parado, que eu não vou usar 6 cadernos A5 e 6 blocos, como devem imaginar, não é? Eu não preciso de tanta coisa. É material que está aqui parado e seria um desperdício eu deixar ali. Também não os quero vender ao preço normal, porque não acho justo, tendo em conta alguns dos defeitos que ele tem, das particularidades, vocês não poderem personalizar, nem mudar o interior nem a cor das argolas. Passem por lá. Eu vou deixar tudo nos stories, podem fazer as encomendas a mim diretamente, nem sequer tenho de fazer no site. E depois mais informações eu passo por lá. E é isto, chegámos ao fim deste vídeo. Isto provavelmente deve ter ficado um bocadinho longo, peço desde já desculpa. Mas se chegaste até aqui, muito obrigada. Espero muito que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu gosto, o teu comentário, de subscrever ao canal, ativar as notificações no sininho para não perderes nenhum vídeo. E vemo-nos por aí. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.